Bom, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando o nosso terceiro encontro dos diálogos sobre mística e místicos. É um prazer tê-los aqui e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a relação entre a mística e os cristianismos, né, primitivos. Lembrando que essa é uma atividade promovida pelo Grupo de Estudo Interdisciplinares sobre Mística, APOFAT-QE, com base no CNPq, e nós estamos fazendo esse ciclo, né, de debates, que se prolonga aí por mais um tempo, como fruto de um trabalho que está no prelo, né, em gestação, sobre mística e místicos, e que em breve vocês terão acesso quando esteja publicado, né? De antemão, eu quero agradecer em nome do grupo aos professores Paulo Nogueira, o Márcio Capelli. O Márcio já é aqui da casa, porque faz parte do grupo, a Apofatique, e Paulo participa do livro, né? Está dando esse prazer de estar aqui conversando com a gente sobre um tema tão importante e que tem suas consequências ao longo, né, da história do cristianismo e suas múltiplas faces históricas, né? Eu queria fazer aqui brevemente uma apresentação do professor Paulo Augusto de Souza Nogueira e do professor Márcio. Em seguida, eu passo a palavra para que Márcio possa conduzir esse nosso diálogo, tá? Bom, Paulo é doutor em teologia pela Universidade de Heidelberg e fez estudos pós-doutorais em história pela Unicamp. É professor pesquisador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e atua como docente e pesquisador na área de Ciências da Religião. Concentra suas pesquisas nas formas de articulação textual e imagética da religião em diálogo com a semiótica da cultura, com a teoria literária e os estudos discursivos. Também estuda gêneros narrativos do cristianismo primitivo e as estruturas imagéticas dos textos apocalípticos, no passado e na história da recepção, né? Já o professor Márcio Capelli possui graduação em Teologia pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro e pela Escola Superior de Teologia do Rio Grande do Sul. É mestre e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, também, com período de estágio no Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e realizou pesquisa de pós-doutoral, inclusive com premiação aí, de doutorado, né? Com premiação, e também tem seu trabalho de pós-doutorado na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Atualmente é professor permanente no programa de pós-graduação em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, né? O Márcio estuda as linguagens do fenômeno religioso, teologia com ênfase em religiões, mística e modernidade e a relação entre a literatura contemporânea e a religião. Também é líder do grupo de pesquisa Literatura, Teoria da Linguagem e Religião. E, como eu já comentei, integra o nosso grupo e tem sempre participado aqui das nossas atividades, né? Eu queria apenas lembrar, desde já, que vocês podem fazer perguntas diretamente aí no chat, que nós vamos passar para nossos colegas ao final, e fazer uma observação que o nosso próximo encontro não será quarta-feira, mas dia 19, né? Vamos tratar das fontes gregas da mística. Então, somente essa observação, né? E agradecer também a Cátedra Martini por esse espaço no YouTube que nós estamos usando aqui como local de discussão. Muito obrigado a todos uma vez mais, e eu passo a palavra para que Márcio possa dar início a essa nossa conversa. Ok, muito obrigado, Cícero. Boa noite aí a todos e a todas. Um prazer estar podendo dividir esse momento aqui com o professor Paulo Nogueira, que é um parceiro, um amigo, antes de
de qualquer coisa, e que me deu assim o privilégio de trabalhar junto com ele num capítulo do livro que vai sair pela editora Vozes, né? A Mística e os Místicos, exatamente sobre esse tema da mística no cristianismo primitivo, nos cristianismos primitivos. E a gente, assim, pensou justamente no nome do Paulo, porque o Paulo, além de ter uma contribuição importante, né, no campo dos estudos das linguagens da religião, hoje, inclusive, pesquisando mais cinema e religião, né, essa relação muito interessante, inclusive, ele é um dos grandes pesquisadores no Brasil, e reconhecido, inclusive, internacionalmente, sobre esse tema dos cristianismos primitivos e também da literatura apocalíptica, né? Então, Paulo, mais uma vez aí, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, tanto para escrever esse capítulo, quanto para participar aqui desse momento de diálogo, né? Eu queria, assim, antes de qualquer coisa, primeiro que a gente apresentasse um pouco algumas dificuldades metodológicas que a gente teve que enfrentar quando foi pensar essa questão da mística nos cristianismos primitivos, né? Primeiro, assim, a primeira coisa que eu acho que seria legal você falar o que é isso que a gente chama de cristianismos primitivos? A dificuldade de rastrear isso, de mapear isso. Às vezes a gente tem uma ideia de que o cristianismo primitivo é uma coisa no singular e muito acabada a partir de uma determinada tradição, né? Mas eu queria te fazer essa primeira provocação, porque o nosso texto caminha um pouco por aí, né? Então, Márcio, em primeiro lugar, eu queria te saudar, agradecer pela generosa apresentação e dizer que é um grande prazer estar com você, de revê-lo. Fomos colegas por 2 anos na Metodista e foi um período muito produtivo, muito bacana. E essa colaboração e amizade segue, apesar da distância. Queria saudar também os membros aqui da mesa, né? Se eu puder dizer que é uma mesa virtual, a professora Maria Clara Bingemer, o Josias, o Irênio, o Bruno e o Cícero, que são colegas da área da teologia e das ciências da religião, que eu já conheço de outros espaços. É um prazer estar com vocês e agradeço pelo convite para publicar nesse livro e também para estar aqui com vocês. Então, Márcia, a sua questão é muito boa, porque a gente tem aqui um formato bate-papo, né? É muito bom não ser uma palestra. A gente dá, né? Tanta aula e tanta palestra, tudo tem que ser formal. E aqui é um bate-papo realmente, então a gente pode, talvez, para o nosso ouvinte, falar da nossa caixa de ferramentas, né? Como é que a gente começou a pensar. E realmente foi muito legal fazer com o Márcio, porque nós montamos esse esquema juntos e nos perguntamos o que abordaríamos ou não. Mas a pergunta que você faz é excelente, porque senão dá a impressão que o nosso capítulo tem aquele papel de fundamentar as coisas, né? Aqui está a origem, daqui tudo depende. Não é assim, porque as origens são muito frágeis, elas são, em alguns aspectos, mal documentadas, e também nem se sabe muito na pesquisa o que são as origens do cristianismo, né? Alguns falam de cristianismos primitivos, outros usam a expressão cristianismo das origens, ou em singular, cristianismo primitivo, e até quando vai, né? Então a gente aprende nas faculdades de teologia que o cristianismo das origens ele vai até o 1º século. Parece que é uma coisa mágica nesse ano 100, né? Pulou para lá, já virou sincretismo helenista, sei lá, né? Ou patrística, como a gente estudava antigamente. Hoje em dia, essa discussão está muito aberta e a gente tende a considerar que o cristianismo das origens ele vai, de certa forma, até o começo do 4º século, porque o cristianismo nunca foi importante politicamente. Claro que no 2º século já tem pais da igreja que buscam dialogar de forma erudita com o andar superior, né, vamos dizer assim. Já temos um Clemente de Alexandria, um Tertuliano, mas o fato é que o grosso do que seria o cristianismo nesse período, mesmo no 2º século, é desconhecido. Então, tudo indica, e essa é a hipótese sobre a qual trabalhamos, que se trata de grupos subalternos, de gente pequena, escravos, diaristas, escravos libertos,
gente sem muita cultura, sem nenhum recurso. O Império Romano era extremamente... O Império Romano é o Brasilzão do mundo antigo, né? Umas diferenças sociais radicais. Então, elite no Império Romano era de 1 a 3% da população. O resto, é claro, guardadas as proporções, no campo e na cidade. Então, as pessoas estavam lutando pela sua sobrevivência. Então, a gente pensa em cristianismo primitivo, essa é a minha proposta, como um grupo que é definido cronologicamente, mas também socialmente, tá? Que é esse cristianismo de subalternos, de gente que no dia a dia trabalha, um trabalho repetitivo, maçante, mas que tem no seu espaço religioso, interagindo com esse cotidiano, expressões religiosas muito ricas, muito delicadas, e que a gente tentou explorar, né, nesse período. Bacana. Acho que é importante, né, fazer esse tipo de colocação, porque senão a gente cai nessas simplificações que às vezes são feitas e que são visões posteriores né, dessa pluralidade que é esse cristianismo primitivo, vamos dizer assim, né? Agora, uma outra questão que acho que a gente precisou, né, enfrentar, Paulo, foi justamente a contextualização um pouco dessas experiências cristãs na ligação que elas têm com o judaísmo, né? Especialmente aquele judaísmo do Segundo Templo. Então, se você acho que pudesse falar sobre isso, seria interessante. Para falar de uma mística em que pese o fato de que essa palavra não está lá, não é isso? Não está lá. Exatamente. Mas falando um pouco desse tipo de experiência, que a gente já pode começar a dizer que é uma experiência visionária, de uma forma, e que produz uma linguagem muito metafórica, de outra forma, né? É preciso, então, contextualizar um pouco essas experiências cristãs junto ao judaísmo, né? Sim, Márcio. Porque o conceito que a gente usa, o conceito técnico de mística, a rigor não se aplica aos textos antigos, né? E o cristianismo também, temos que fazer justiça, ele não existia como uma instituição religiosa identificável. Não é? Naquele episódio em que Plínio, lá na Bitínia, prende cristãos, inclusive ele executa escravas, ele escreve com o imperador Trajano, isso é 111, 112, e ninguém sabia quem eram os cristãos. Provavelmente porque eles eram muito confundidos com a comunidade judaica também. Muitas comunidades cristãs viviam em torno às sinagogas, né? Ou para os gentios não eram outra coisa senão o judaísmo. Ninguém sabia quem eram os cristãos, eles não eram importantes segundo século adentro. Depois a coisa toma outro rumo. Mas não é só devido a esse aspecto externo que a gente deve estudar, mas também porque a produção cultural e espiritual do judaísmo, o chamado judaísmo do Segundo Templo, é muito intensa. Então, nesse período, nós temos uma produção, por exemplo, de apocalipses, né? De obras visionárias que descrevem o mundo do além, a hierarquia dos anjos, o culto divino. Esse eu acho que é o ponto central da mística judaica nesse período, também muito refletida nos manuscritos do Mar Morto, essa obsessão de imaginar e tentar imitar o culto celestial, como é que Deus era cultuado. Então, a ideia era muito assim, basileufórmica, né? Deus era um rei. Essa era a grande metáfora. Entre outras, claro, mas na apocalíptica é essa. Puxa, se ele é um rei, ele domina o cosmos. E eu vivo aqui um mundo de opressão, de sofrimento, em todos os âmbitos, né? Então, se eu consigo, de alguma forma, espiritualmente, ascender aos céus e contemplar o que acontece lá, e aí descobrir quais são as palavras que são ditas, quais os gestos sagrados, quais as entidades espirituais que ali estão, eu, entendendo isso, o mundo vira de perna para o ar, não é isso? Simbolicamente, você significa tudo. E os primeiros cristãos, em que pese que a origem do cristianismo é rural ainda, né? Vamos pensar com Jesus de Nazaré, é iletrada, apocalíptica, é um fenômeno letrado, de uma certa teologia até enciclopédica, né? Os apocalípticos sabiam de tudo, até de astronomia. Mas os primeiros cristãos, ao seu modo, começando com o movimento profético de Jesus de Nazaré, estavam muito antenados e faziam adaptações dessas tradições, né? Por isso se fala de reinado de Deus na pregação de Jesus, ou essas referências que ele faz ao anjo, aquele
o Filho do Homem, né? Que é um personagem emblemático, difícil de interpretar, mas que está presente na Apocalíptica também. Legal, eu acho que, de fato, essa experiência que está ali, né, descrita nos Apocalipses, ou que a gente consegue depreender dali, mostram que elas são formadoras de uma espécie de reserva semântica, assim, né? Ou seja, Sim, sim. é a partir dali, a partir daquele imaginário, que a vida começa a ser rearticulada, né? Como você colocou aí. Mas tem uma outra questão, Paulo, né? Quando a gente fala de cristianismo primitivo, a gente não tem como assim contornar, que é da figura central do cristianismo, né? Que é o próprio Jesus de Nazaré, né? E aí sempre surge a pergunta: esse Jesus de Nazaré era um místico? E aí eu estou colocando isso para dizer assim, que a gente teve que enfrentar essa dificuldade também, né? Sim, quer dizer, sim. Como é que a gente lida com o fato de que as pesquisas têm mostrado que é impossível um pouco dissociar esse Jesus dos testemunhos de fé que a gente tem a respeito dele? Sim. Então, Márcio, eu não sei se eu frustro o nosso público, mas eu, pessoalmente, não sou muito apaixonado pela pesquisa do Jesus histórico. Eu acho que é uma pesquisa muito datada, ela é muito modernoide, muito do Atlântico Norte, e tem votação para dizer se alguma coisa pode ser atribuída a Jesus ou não. E, curiosamente, nós não votamos. Então, eu tenho o direito de me rebelar, ou pelo menos de desconfiar dessas premissas todas aí. Eu concordo com você. Sem uma comunidade de crentes, você não tem o Messias. O Messias, isso a sociologia fala. Gerd Tyson puxa isso de Weber. Ele diz o carisma do Messias depende dos seus crentes, senão não tem Messias. Então, Jesus foi reconhecido como Messias por um grupo de judeus marginais, camponeses, lá da Galileia, e aí tudo começou. E a gente não pode negar que Jesus sempre é lido retrospectivamente, né? Esse Cristo é um Cristo de devoção, não existe um esforço científico dos primeiros cristãos. Então, quando falamos de religião, a mística e a devoção fazem parte. Então, eu me recuso. É claro que a gente tem também os procedimentos críticos. A gente sabe que há tradições que são mais distantes desse universo histórico, cultural e religioso de onde vem Jesus de Nazaré. Mas eu não estou preocupado em saber se aconteceu ou não aconteceu. Isso é uma coisa muito de uma historiografia que eu acho que nem é muito interessante mais, né? Mas vamos lá. Então, Jesus era místico? Diria que sim. Bom, com certeza sim. Mas como? A questão é o como ser místico, né? Claro que a resposta é afirmativa, mas não refresca muito. Eu diria que na tradição sinótica nós temos indícios de experiência religiosa, porque esse é o ponto-chave. Da apocalíptica, nós temos as grandes teologias apocalípticas, as grandes visões, mas não as práticas. De Jesus, talvez a gente tenha mais as práticas. Por exemplo, o jejum prolongado no deserto, não é? Para que ele enfrente o diabo, para que ele enfrente Satanás. Isso tem um significado místico, isso é colocar-se à prova, não é? Colocar-se ali diante de Deus, com fome, com sede, e o deserto era um lugar muito ambíguo, era um lugar de fronteira da cultura. E ali chega o tentador e eu o venço com as escrituras, não é? Nós temos também experiências como subir a montanha com os discípulos para orar e ali ser transfigurado. Eu acho que é o texto mais místico da tradição sinótica, claro, junto com as aparições do ressuscitado, é esse, em que Jesus é transfigurado e é recebido por dois grandes visionários, Moisés e Elias. O Moisés, nesse período, era um Moisés um pouquinho diferente do que a gente conhece no Pentateuco, tá? Esse Moisés também subia aos céus e via coisas. E Elias é um desses que não morreu, né? Que foi arrebatado a Deus, e enfim. E essas figuras que estão junto a Deus e que são angélicas ou angelomórficas descem, e esse contato faz com que Jesus, então, se torne ele mesmo também angelical. E dentro do texto da transfiguração, o mais antigo seria Marcos 8, há um certo torpor dos discípulos, que Pedro fala: Senhor, está bom demais estarmos aqui. Nós preparamos umas tendas para o Senhor, para os visitantes, e aí a audição celeste.
Então, ali nós temos um fenômeno visionário, auditivo, que a gente não sabe se é uma experiência de visão, e talvez até do grupo, nem especificamente ou exclusivamente de Jesus, né? Bom, e Jesus sempre fazia referência à vinda de um filho da humanidade, esse filho do homem, com quem ele se identificava. Tinha vezes que ele dizia que ele era também o próprio filho do homem. Então, aí você pode ter também, sei lá, alguma coisa mística do âmbito da transmigração das almas, ou das identidades proféticas que se fundem, né? A dúvida se ele é João Batista, ele deixa essa ambiguidade um pouco em aberto em alguns momentos. Claro que depois o Evangelho diz que não, são coisas diferentes, mas Jesus parece ser Elias, João, Jesus e esse filho da humanidade ao mesmo tempo. Então, esse conceito de identidade moderna não era tão fixo no mundo antigo, e no âmbito da identificação mística, menos ainda, né? Agora, eu queria pegar um gancho aí para fazer uma provocação a você, porque eu sei que você também tem se dedicado a pesquisar a questão da magia no mundo antigo, né? E a gente tem alguma bibliografia que pensa aquelas ações taumatúrgicas de Jesus, né, dentro desse quadro da magia, vamos dizer assim. E aí, o que a gente vê posteriormente é uma tentativa de colocar fronteiras entre o que é a religião, o que é a mística, né, a experiência mística dentro da religião, e o que é a magia. Quer dizer, seriam coisas diferentes. São coisas diferentes mesmo? Há interseções? Acho que seria interessante também falar sobre isso. Esse tema é um tema muito quente, Márcio. Ele está no meu coração há uns 2 anos, 2, 3 anos, e a gente encontra aqui e ali autores trazendo coisas novas em relação a isso. Porque os nossos conceitos de religião, eles provêm do final do século XIX e começo do XX, né, desses pais das ciências da religião. Então, por exemplo, para Taylor, até pode ter uma origem da religião no animismo e na magia. Para ele, na verdade, magia é uma técnica, não mais do que isso. Para Fraser, religião é uma coisa muito superior à magia. Então, vamos dizer, tem magia, mas depois evolui-se para a religião e depois para a ciência. Então, esse padrão evolucionista, ele sempre desconsidera a magia. Então, magia é uma coisa menor, é uma coisa menos importante, é técnica. Você sabe uma fórmula, você executa a fórmula, você não precisa nem crer na divindade. Você vende a fórmula. Junta isso com certa sociologia da religião, que aplica metáforas de mercado para a religião, o mago é um vendedor de produtos. Ou seja, ninguém gosta do mago. Mas a pesquisa do Jesus histórico, ela diz, se há duas coisas, duas categorias em que Jesus Nazaré se encaixa, de profeta oral e mago. Mago no sentido técnico, por favor, me entendam assim. É um termo técnico, não está dizendo feiticeiro no sentido milagreiro, né? Então, Jesus realizava milagres, a tradição sinótica traz isso é muito importante, muito central. E ele também não é o primeiro milagreiro do mundo antigo. Então, ele é um pretendente messiânico com características milagreiras e proféticas, bem ao estilo Elias e Eliseu, né? Bom, só que nós desconsideramos a magia. Nós temos uma compreensão negativa da magia. Agora, como é que nós, que estudamos religião no Brasil, cuja religiosidade popular, inclusive as religiosidades afro-brasileiras, as mediúnicas, as indígenas, são elas mediúnicas e mágicas, como é que a gente usa esse conceito vitoriano, né, intelectualista de religião, que as ciências da religião e a sociologia da religião nos legam? Nós temos que renovar nosso conceito de magia. Bom, aí bem nas beiradinhas da pesquisa, nós encontramos autores que dizem, peraí, mas quando a gente vai para a magia mesmo, ou para a magia oracular, porque também ter certo tipo de visão, de sonho, é um tipo de magia, né, para você ter conhecimento. Sempre tem palavras mágicas no meio. Então, tem um artigo, se o pessoal estiver interessado, pode me procurar depois, de uma autora que eu leio com muito interesse, porque ela é muito boa, muito erudita, Patricia Cox Miller, ela é dos Estados Unidos, escreveu um artigo sobre o poder mágico das palavras na magia. Então, ela pega aquela coisa da glossolalia, das vozes mágicas. Então,
nos textos de magia greco-romanos e nos cristãos também, há palavras que são sem sentido semântico, são sílabas associadas. Ela falou, peraí, mas isso está lá na origem do cosmo? Com esse tipo de palavra e música cósmica que, segundo Pitágoras, o mundo é produzido. Então, ela vai para certa mística dos herméticos, dos textos herméticos egípcios, e vai visitar os gnósticos de segundo e terceiro século e descobrir que Jesus também é expresso por palavras ininteligíveis. Mas isso está em Paulo de Tarso. Então, a gente volta, tá certo? E começa a criar conexões muito sutis, mas que são interessantes, nos permitem imaginar que o mago não é um funcionário ou um vendedor. Essas metáforas são muito infelizes. O mago é um agente religioso que tem lá, obviamente, os seus instrumentos para curar, não é? Curar psíquica e fisicamente. E, por fim, Márcio, se a gente pega o grande compêndio do mundo antigo de papiros mágicos, eles sobreviveram, são do Egito Romano, desse mesmo período, e se a gente lê esse material com atenção, tem realmente formulazinhas para curar a criança, para proteger as grávidas e tal, mas também tem pedido de sonhos para ter visões, e tem alguns papiros que falam de ascensão da alma, né? Como o papiro de Mitra, né? A liturgia de Mitra, que é uma liturgia pagã, com a presença de anjos judaicos. Os anjos judaicos são invocados, cujo objetivo é subir até os céus. Então, me parece que a gente precisa desencaixotar um pouco os nossos conceitos e deixar eles um pouco mais fluidos para a gente poder ler a complexidade das fontes. Então, parece que está tudo muito classificado, com classificações do século XIX e XX no mundo antigo. Bacana. Acho que complexificar, né, esse olhar é extremamente importante. E feito esse percurso, então, Paulo, acho que agora a gente poderia dedicar um tempinho a pensar, de fato, não a mística no cristianismo primitivo como um todo, né? Porque acho que as tuas falas aí já mostram que é uma pluralidade enorme. Mas a gente tentou identificar algumas linhas de força, não é isso? Dessa experiência nos cristianismos primitivos. E aí a gente identificou aí pelo menos dois modelos, né? Que a gente poderia dizer que são o modelo visionário, e dois, um modelo poético metafórico. Vamos começar pelo primeiro, né? O que você diria sobre assim, esse modelo visionário? Quais são as principais características e as principais fontes para a gente compreender esse modelo? Tá bem. Sempre lembrando, né, Márcio, que nós criamos esse modelo para tentar perceber nuances, mas eles se sobrepõem e se encontram em vários momentos. Então, sobre o visionário, eu acho que essas referências que eu dei sobre a transfiguração de Jesus, elas estão dentro desse campo, de subir até o monte para contemplar a Deus e os seres celestes, no caso, esses profetas transfigurados e depois o próprio Jesus sendo transfigurado. Aí, um documento que a gente tem que é muito interessante, mesmo em termos de conjunto de fontes do judaísmo antigo e do cristianismo primitivo, está em 2 Coríntios 12, aquela ascensão aos céus de Paulo. Porque, se eu não estiver equivocado, é a única ascensão aos céus em primeira pessoa, narrada fora de um gênero narrativo apocalíptico, né? Porque os judeus eles tinham muito medo de dizer que iam aos céus. É uma questão de proteção. Então, apotropaicamente, ou seja, para se proteger dos demônios, você atribui a Enoque. Quem subiu foi Enoque. Quem subiu foi Moisés. Quem subiu foi Elias. Não é? E o Paulo diz que ele subiu. Isso é muito corajoso da parte dele. Porque como é que você volta para o mundo dos humanos depois de ter subido aos céus? Você vai ser ameaçado, né? E também tem o problema da descrição do profeta. Ele jamais pode se gabar disso. Então, Paulo conta em primeira pessoa que ele subiu. O relato é todo quebrado,
A gente não sabe se ele subiu até o terceiro céu, porque esse é o último céu, ou se ele não conseguiu subir até o sétimo. Mas naquele período havia várias estruturas, de 3, 5, 7, 10 céus. E um de um céu apenas. Então, ele fala de coisas que ele ouviu, não é? Que são inexprimíveis, ele tem segredos, ele fala de si mesmo em terceira pessoa, mas é ele mesmo. Então, ele tem ali todo um... Paulo, na verdade, se deu muito mal, né? Porque ele queria provar para os coríntios que ele também tinha segredos e poderes, num debate lá, se eu posso me gloriar ou não. Aí ele vai contar uma experiência dele, deve ter sido a maior experiência da vida dele, e ele não conta direito, fica... No fim, eu acho que ele sai muito arranhado dessa narrativa, e sai com aquela coisa do espinho na carne, para que ele não se glorie novamente, né? Mas ali a gente tem uma experiência genuína, tá? Então mostra aquele... Para cada texto apocalíptico que descreve coisas maravilhosas, existe uma experiência que a gente não sabe como é que foi. E Paulo nos dá um pouquinho desse contexto, tá? E o outro texto é o texto que eu considero que é o texto mais potente imageticamente de toda a Bíblia, mas é porque eu sou apaixonado por esse texto, brigo com ele há muitos anos, que é o Apocalipse de João, né? Tanto que ele é um grande motor da imaginação do Ocidente cristão, né? Então, a arte, a poesia, a literatura, os místicos, a espiritualidade vai ter que brigar e reelaborar o Apocalipse de João, porque ele nos apresenta uma imagem de Deus que depois você não tem como esquecer, na verdade? Não tem como esquecer. Então, a primeira visão de Deus do Novo Testamento está no Apocalipse 4, vocês repararam? É claro, os judeus tinham toda uma coisa de iconoclastia, de recusar imagens e mesmo descrições de Deus, mas em Enoque nós já temos uma visão de Deus, a apresentação do seu trono, do seu templo divino. Deus é apresentado como um rei. Em Daniel 7, a grande visão de Daniel 7, em que Deus é apresentado como presidindo um grande tribunal. E no Apocalipse, o trono vazio, quer dizer, alguém assentado sobre ele. Vazio não, desculpa. A descrição é vazia. Deus não é descrito. Fala-se sobre aquele que está sentado sobre o trono. Mas toda a corte divina, os seres celestes, os anciãos, que são esses 24 anciãos, seriam anjos, príncipes celestes, o louvor, todo esse clima de corte celeste é descrito. E no capítulo seguinte, o Cordeiro entronizado. Então, são visões místicas que devem ter gerado contemplação, que devem ter sido evocadas nos cultos cristãos. A Kedushá, né, o Trisagion, né, o Santo, 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 é recitado de forma muito estratégica nesse culto celeste. Isso está no centro da oração sinagogal e está no centro da oração cristã. Eu fico muito revoltado com as comunidades evangélicas que não recitam todo domingo o Trisagion, os santos, porque é a forma de conexão com o culto espiritual, que é o culto que os anjos prestam a Deus, na imaginação apocalíptica, né? Bom, e aí o Apocalipse ele é um texto de uma explosão visionária, mística também, porque ele inverte as relações. Ele começa com uma grande visão do mundo celeste e depois ele visita desde cima o que vai irromper sobre o cosmo, que é esse reinado de Deus que irrompe por meio de pragas e juízos e restauração do mundo, né? Então, é a mística em ação, né? Por isso eu fico muito bravo com o pessoal que quer ler o Apocalipse desmistificando ou demitizando para fazer dele um panfleto político. Eu falei, não é possível. A grande visão mística do cristianismo primitivo está ali. É pelo contrário, é a mística virando política. Tem que ser dessa perspectiva para cima, né? Bom, pelo menos assim eu entenderia. Não, muito, muito bacana aí a sua fala, acho que esclarece algumas coisas. Mas eu queria puxar só uma questãozinha aí, talvez para você desenvolver um pouco mais, Paulo, que é a maneira de produção desses textos, né? Geralmente, assim, a gente não tem muita, óbvio, muita certeza sobre como esses textos foram produzidos, né? Mas você toca num ponto que é justamente a escrita, a luta com a linguagem, né? A partir de uma experiência, que eu acho que é fundamental para compreender, então,
coisas que vão posteriormente marcar os escritos, né, místicos, vamos dizer assim. Sim. Então, se a gente caminhasse por aí, seria interessante. Então, Márcio, sem qualquer ufanismo, né, cristão, acho que até a gente está no momento que a gente, né, eu como evangélico não estou nada ufanista, estou bem quietinho no meu canto, né, ou tentando dizer que pode ser diferente, né? Mas vamos lá. Eu sou muito fascinado por esse grupo de subalternos, né, de gente. Aí vamos pensar agora, já são comunidades urbanas, né? 2 décadas depois, o cristianismo já está no mundo urbano, pensando então nessas grandes cidades como Antioquia, Alexandria, Éfeso, Pérgamo, que tem comunidades judaicas e onde os cristãos já constituem suas comunidades. E eles criam um sistema de linguagem. Desculpe da palavra sistema, não estou pensando em nada fechado, não. Me falta uma melhor agora. Eles criam linguagem, um tipo de descrição de mundo. Poética, mística, cheia de dualismos, obviamente, né? Com todos os elementos gnósticos, proto-gnósticos e apocalípticos, que pertencem a esse âmbito de linguagem. E saem descrevendo o mundo. É muito fascinante, né? Os Atos de Paulo, que é um texto apócrifo ali dos anos 160, 170, ele tem um trecho em que Paulo é levado diante do imperador Nero, e Nero dizia aí, você está querendo arregimentar os membros do meu império para o exército do seu rei, esse tal do Cristo? E Paulo diria, olha só, para o imperador Nero, não somente todos os membros da ecumene, do mundo inteiro, do mundo habitado, quanto você mesmo está sendo convidado a participar e se alistar nas fileiras do meu rei. Então, mas isso não é linguagem de gente que está disputando poder em Roma, não, é gente pequena. E bom, aí tem o elemento, então, da ousadia de criar um sistema de metáforas, não é? Sistemas narrativos. O cristianismo primitivo, a gente não vai ter tempo de falar sobre isso hoje, mas é um tema muito premente. Ele antecipa desconfortavelmente para os historiadores da literatura formas de narrativa da segunda sofística. Né? Então, tem a novela grega do segundo século, os enredos da novela grega já estão nas narrativas apócrifas cristãs. Ninguém sabe explicar, geralmente o pessoal desconversa, porque como assim cristão está produzindo literatura? E eles são de classes baixas, eles têm um grego popular, formas de articulação muito próximas do folclore, com animais falantes, por exemplo. Mas eles têm os enredos, ainda que meio invertidos, dessa literatura fantástica do segundo século, que é chamada a novela grega. E aí o outro problema, né, Márcio? Que mística é essa de um pessoal que tem problemas de materialidade do texto, porque estão numa sociedade de analfabetos, né? Estima-se que 10% da população sabia ler. E eles produzem muito texto para circular nas comunidades. Então, certamente havia esses agentes, vamos dizer, esses agentes culturais, como Paulo de Tarso, que pertencia também aos grupos subalternos. Ele era um fabricante de tendas, estrangeiro, né? Um judeu da diáspora, mas que dominava a linguagem e as formas gregas, as formas da retórica grega. Isso não torna um elitista de forma alguma. E outros que produzem narrativas em profusão e circulam entre as comunidades. Por outro lado, o consumo do texto, e aí eu concordo com você, tem que ter uma mística do texto por detrás, uma mística da narrativa, uma mística da metáfora. Porque você fala, por que tinha 4 evangelhos? Bom, 4 canônicos. Se você pegar aqui, eu tenho umas edições aqui apócrifas, você já passa para 2 dúzias. E se você pegar os ágrafa, aqueles que se perderam, você tem dezenas de evangelhos que foram produzidos no mundo antigo. Então, parece que um prazer em circular interpretações, debater essas interpretações. Ou seja, Jesus de Nazaré não pode ser esgotado em um evangelho. Seria quase que uma heresia. Dizer, não, só um evangelho oficial. E o que passar disso? Não, os primeiros cristãos circulavam textos na forma do Códex para a leitura de líderes em voz alta. Aí a oralidade segue. Por isso essas tradições se renovam muito. Porque a gente também pode imaginar que o Espírito possuía os ouvintes.
e que eles pronunciavam em voz profética novos ditos de Jesus. Será? A gente não tá pensando na relação autor-texto como no mundo contemporâneo. Eu sou dono dos meus textos, eu posso processar alguém por plágio. Mas se alguém diz, Jesus está aqui, ele me possui profeticamente, eu pronuncio algum dito, isso pode entrar ou não no Evangelho? Então, novamente, aquela inadequação da pesquisa positivista do Jesus histórico, porque Jesus se manifesta também nos seus devotos. É uma comunidade mística. Eles não são historiadores e documentaristas, não é isso? Bacana. E a gente vai chegar já, né, numa expressão que a gente vê em algumas cartas atribuídas a Paulo, né, que é essa coisa do morrer e ressuscitar em Cristo, ser nova criatura, estar em Cristo. Mas, assim, agora falando um pouquinho mais sobre esse modelo que a gente nomeia no nosso texto de modelo poético-metafórico, né? Sim. A gente identificou aí pelo menos três elementos importantes, né? 3 fontes importantes para pensar isso. A primeira, que a gente detectou assim, são justamente os diálogos e discursos de Jesus no Evangelho de João. Uhum. Depois, para quebrar um pouco até essa noção de que o cristianismo primitivo se restringe só àquilo que está, né, disposto no cânon, a gente pensou também a salvação em enigmas no Evangelho de Tomé. Sim. E, por fim, a gente foi pensar um pouco essas expressões, morrer e ressuscitar, ser nova criatura e estar em Cristo nas cartas de Paulo. Então, acho que a gente já está chegando aí a 19h46. Se você pudesse falar de cada uma delas um pouquinho, seria legal também. Tá bem. Você sabe, Márcio, que tem um colega, inclusive, que eu levei a metodista, o professor Stephen Patterson, que é um estudioso do Evangelho de Tomé. E ele entende que o Evangelho de Tomé é tão antigo quanto os sinóticos e foi escrito no Oriente da Síria, já na Mesopotâmia. E ali você tem um evangelho só de ditos de Jesus. Segundo o Evangelho de Tomé, bom, claro que Jesus morreu, se sabe, mas não é o X da questão. Então, ele diz, eu não estou dizendo que isso é mais antigo que, mas desafia o modelo de que há uma forma única de falar sobre Jesus. Porque o Evangelho de Tomé e a própria fonte que está dentro dos sinóticos seriam evangelhos de ditos. Então, é como se Jesus, pronunciando ditos enigmáticos, tomados por metáforas e interpretados pelos seus devotos, transformasse esse espaço de interpretação num espaço de salvação. Então, se me permitir, eu vou ler 2 versos aqui do comecinho do Evangelho de Tomé, que ilustram isso. Estas são as sentenças ocultas que o Jesus vivo pronunciou a Judas Tomé, o gêmeo. E que ele, o gêmeo, registrou. E ele disse, quem quer que descubra a interpretação destas sentenças, não provará a morte. Jesus disse que aquele que procura, não deixe de procurar até que encontre. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando estiver perturbado, ficará maravilhado e dominará tudo. Não é? Então, parece que tem um jogo de labirinto nessas palavras, e depois o Evangelho de Tomé é tomado por metáforas e as imagens das mais fascinantes. Os ditos são curtos, são enigmáticos, né? E quem lê poesia, né, como você, né, Márcio, que faz isso tão bem com a poesia em língua portuguesa, está fazendo trabalhos fantásticos com a literatura portuguesa. Você sabe que a poesia ela tem esse poder de chamar o leitor, não é? Se o leitor não participa da leitura da poesia, não tem poesia. Ele tem que entrar, e geralmente a poesia não explica nada. Pelo contrário, ela usa as metáforas e as imagens de forma muito inusitada. Então, parece ser o que Jesus faz. Não é? Aí eu vou para um outro evangelho de ditos, esse é mais antigo, ele está nos textos de Nag Hammadi, ele é agnóstico. Veja só que coisa preciosa, mas é também o evangelho copto de Filipe,
ele só tem ditos de Jesus. Tá? Então diz, a verdade não veio nua ao mundo, mas em símbolos e imagens. De outra forma, não se poderia compreendê-la. Há um renascer e uma imagem do renascer. Na verdade, é necessário renascer pela imagem. Bom, o que significa isso? A gente teria que conversar muito mais. Mas parece que esses jogos poéticos são instrumentos de prática mística, são articulações místicas que convidam o leitor a entrar em enigmas e descobrir o sentido de Jesus em metáforas. Então, essa é uma diferença da tradição joanina. Pensemos no Evangelho de João, com discursos em que Jesus usa de forma muito, muito proposital metáforas para falar sobre si mesmo. E tem as expressões eu sou, né? Ego eimi, que é uma forma literária muito enfática, e são 7 metáforas, então tem uma coisa mística de fundo. E eu lamento muito que a interpretação joanina no século 20 e 21 se restrinja quase que a discutir fontes, extratos literários. É essa linguagem poética que tem que ser explorada, ao meu ver. Não sei agora se eu devo passar em seguida para... Você quer perguntar? Se você quiser explorar um pouco mais o Evangelho de João também, fica à vontade. Tá? A gente tem mais um tempinho aqui. Legal, tá. E depois falar um pouco sobre Paulo, né? Tá ótimo. Então, o Evangelho de João, ele é muito desconfortável para o exegeta, porque o exegeta, principalmente o pessoal do Jesus histórico, porque o pressuposto é que Jesus não poderia pronunciar grandes ditos, né? O que Jesus pronunciaria? Não, discursos, desculpem. Um profeta oral, ele tem memória suficiente para pronunciar ditos curtos. Como é que Jesus pronuncia longos discursos? Ou melhor, como é que os seus discípulos que vêm da oralidade registram longos discursos? E que Jesus é esse, né? Que tem tanta consciência de si mesmo, tanta identificação com o Pai, mas que não faz nem teologia, porque ele não usa conceitos teológicos tradicionais. Pelo contrário, ele usa de metáforas. Então, é desconfortável em muitos aspectos para certa teologia tradicional. Sim. Agora, o meu orientador de tese, professor Berger, com quem eu estudei em Heidelberg, apesar de ser uma faculdade de teologia evangélica, ele era católico, e ele deu uma guinada mística no final da carreira dele, da vida dele. Ele faleceu em junho do ano passado. Ele um dia escreveu um livro, bom, como bom alemão, tem 700 páginas, se chama Jesus. É isso, né? Jesus. Bom, e ele começa dizendo, se eu não puder atribuir ações religiosas e discursos religiosos a Jesus de Nazaré, inclusive discursos joaninos, tem alguma coisa errada com a nossa ciência exegética. Ele diz isso nas primeiras páginas do seu Jesus, que ele se recusa a chamar de Jesus histórico. Ele diz, se eu não puder entender a linguagem religiosa e mística desse Jesus de Nazaré, o que nós estamos estudando, afinal? Não é isso? Que metodologia é essa que não permite eu falar misticamente de Jesus, que é um Messias e um líder religioso? A gente pega também na tradição joanina, Márcio, os Atos de João também tem uma dança mística de Jesus antes dele ir para a cruz, né? Joseph Campbell, o grande historiador da religião, ele dizia que ele considerava aquilo o trecho mais bonito da tradição cristã antiga. Quando Jesus, então, faz uma ciranda com os discípulos e fica cantando, eu sou a vida, eu sou o pão, aí eles giram em ciranda, né? Então, essa preferência da tradição joanina pelas metáforas, a gente precisa retomar isso de alguma forma com teoria de poesia, com teoria de metáfora. E deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo, que a gente até comenta no nosso texto, né? Que talvez seja uma chave para pensar isso também no Evangelho, essa mística no Evangelho de João, né? Em que pese todos essas mediações que a gente tem que fazer, os esforços que a gente precisa fazer para dizer que há uma mística aí. O prólogo joanino, né? Essa ideia desse Jesus desse verbo, né? Ou
dessa palavra, né? Melhor do que verbo, vamos dizer assim. Como é que isso se encaixa nessa experiência? Como é que a gente pode pensar o impacto disso na própria mística cristã posterior, né, também? Então, esse prólogo de João, ele é tão surpreendente, né? Ele é tão surpreendente como o começo de um evangelho em que Jesus é apresentado como o Logos, que cria o mundo com Deus e que é condição para a criação do mundo. Então, é a criação do mundo pela palavra, né? Do Gênesis, mas dessa palavra que agora, ou melhor, dessa palavra que é o próprio Deus, não é isso? Então, você tem aí um diálogo com a sapiência judaica, existem textos místicos judaicos desse período, como as Odes de Salomão, os Salmos de Salomão, que são textos essencialmente metafóricos e muito próximos do elemento joanino. Talvez a gente possa agora até completar aquela informação que nós, né, colocamos aqui para discussão inicialmente, de que esse judaísmo é muito apocalíptico, mas tem essa vertente mística, poética, das orações, dos salmos, e de um uso de linguagem muito metafórica, né? Então, nós queremos hoje, quer dizer, nós, a sociedade ocidental e certo cristianismo brasileiro, quer verdades a partir do cristianismo, né? E o cristianismo se apresenta como um jogo, bom, isso é muito Wittgenstein, desculpe, mas como um jogo de linguagem, né? Como uma proposta de interpretação. Peraí, o que nós estamos falando? Com que metáforas eu expresso a minha relação com Deus? E Jesus, que é, para mim, um mediador da experiência com Deus. Com que metáforas eu me refiro a ele? E o Evangelho de João, ele já começa com tudo, né? Ele é a palavra, ele é o Logos. E depois Jesus se apresenta com 7 vezes eu sou, e aí ele propõe não uma palavra que o define, mas uma palavra que o projeta, porque a metáfora é pura projeção, né? Sim. Bom, então, Paulo, eu acho que agora a gente poderia avançar um pouquinho e pensar justamente, né, essa figura que é central também no cristianismo, que é Paulo, né? E como essas expressões que a gente encontra em algumas cartas atribuídas a ele, né? A gente nem precisa entrar nessa discussão se são dele ou não, enfim, mas a gente está pensando de maneira até mais pragmática, né, no impacto que isso tem posteriormente. Então, essas expressões elas parecem ser fundamentais para compreender essa experiência cristã, né? Morrer e ressuscitar, ser nova criatura, estar em Cristo. Estar em Cristo. É uma participação, vamos dizer assim, espiritual, não é? Né? Dessas pessoas em Cristo. Sim. Eu acho até que a gente, apesar de Paulo ser judeu, ter sido fariseu, um conhecedor das Escrituras, ele também ele é um judeu de fronteira, né? Um judeu que está lá no mundo greco-romano, que também domina categorias religiosas e linguísticas da sua sociedade. E no mundo antigo, em especial no mundo greco-romano, havia certas religiões que são chamadas, meio viciosamente, de religiões de mistério, em que o devoto se identifica com o destino da divindade, né? Então, se a divindade sofre, ele sofre com ela também. Ele emula, ritual e espiritualmente, o destino de Deméter, por exemplo, né? O de Ísis. Então, o sofrimento de Ísis é o sofrimento do devoto. E aí Paulo diz que, isso é muito surpreendente, que já nos anos 50 e 60, Paulo vem com categorias tão distintas daquelas que os evangelhos sinóticos apresentam, talvez até porque ele não participou desse mundo, né? Então, a crise de Paulo, o não saber como continuar aquela experiência com Cristo, que, aliás, nasceu de uma visão, né? Temos que nos lembrar disso, no caminho de Damasco, uma visão, que é a sua conversão ou vocação, tem toda uma discussão sobre isso, mas ele não tem as memórias de Jesus. Então, ele acessa Jesus por um outro caminho, por outros caminhos, como a visão de 2 Coríntios 12, mas também porque ele se identifica com o Cristo no seu destino. Então, todo cristão morre e ressuscita com Cristo no batismo. O batismo é muito mais do que apenas um rito. Aliás, é um rito,
acompanhado de toda a mística, né, que se faz necessária para o verdadeiro rito. E expressões como estar em Cristo, ou se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E me dói muito, viu, Márcio, quando eu dou aula de teologia e as pessoas leem Romanos e começam a fazer proposições teológicas. Eu fico muito triste com isso. Eu falo, gente, deixa o Calvino quieto lá. Vamos ler Romanos como a experiência de um judeu que está tentando encontrar sentido, inclusive para a sua própria vida, a partir do Cristo. Então, o que a gente faz com Romanos 7, né? Em que o mal que eu não quero, esse eu faço, é um ser humano cindido, né? A gente diz, não, esse aí é aquele antes da conversão. Romanos 8, quando então o Espírito ora dentro de mim, e quando ele me auxilia, quando eu não sei orar, né? Com aquela oração, Pai. Então, veja só, os 2 capítulos são do mesmo cristão, do mesmo homem, ou da mesma mulher. É essa ambiguidade da vida, de ter esse ser cindido, né? Esse ser que vive numa angústia de que ele faz o mal que ele não quer, mas que, ao mesmo tempo, é amparado por Deus e é uma nova criatura. Então, a gente teria que ler Romanos muito mais como um diário de um místico que está tateando no escuro, buscando formas de espiritualidade para renovar a sua vida, do que um manual de dogmática que torna a Carta aos Romanos insuportável, não é isso? Quando você vai ler a Carta aos Romanos com um manual de dogmática, a gente não consegue chegar nem ao fim. Mas se você perceber essas tensões na narrativa, como Paulo dando um testemunho das suas próprias descobertas na identificação com Cristo, eu acho que tudo muda consideravelmente. Só para ler, né, Tom? Só para ler aqui o texto que você fez referência, de Romanos 8, né? Diz assim, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com Sim. efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no terror, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito, né? Então essa ideia de união aparece muito, muito fortemente ali, né? O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Pois se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados, né? Então, essa coisa da união, né, que pressupõe também, me parece aqui, você pode me corrigir, uma participação nos sofrimentos também, porque, enfim, aquele contexto era um contexto de sofrimento intenso, né? A gente poderia... Você ressignifica o sofrimento. Por isso que eu faço o convite para o nosso ouvinte hoje, pegue seu Novo Testamento e leia capítulos 7 e 8 como uma mesma experiência, não é? De alguém que sofre, de alguém que está cindido, está solitário, está sem sentido, impossibilidade de servir a Deus. E, de repente, ele se une a Cristo e esse mesmo ser humano tem a sua experiência ressignificada. Ele é amparado. Quer dizer, a gente, mais do que pensar esse Paulo como um teólogo que está produzindo num gabinete, não é? A gente deveria pensar essa figura também como uma espécie de místico aí, né? Obviamente, com todas as questões que a gente... Foi maiúsculo, né, Márcio? É o conceito de mística que tem que se adaptar a ele, não ele ao conceito de mística. Né? Certo, muito bem. Bom, Paulo, uma outra questão que aparece em Paulo, né, é justamente um pouco essa questão da lei também. Sim. A contraposição entre a lei e a graça. Não, talvez você pudesse matizar isso, acho que também seria legal, né? Quer dizer, parece a Carta aos Gálatas, por exemplo, né, traz muito fortemente essa questão da lei, né? E uma imagem que é muito, acho que, forte para a gente pensar o que seria essa mística também, de inspiração paulina, vamos dizer. Então, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? Sim. Então, uma participação mesmo na vida de Cristo. Sim. Em relação à lei, eu acho que é importante, Márcio, que a gente visite a história da pesquisa e tire essa oposição
lei versus graça de um contexto cristão, que a primeira leitura é: a lei é o Antigo Testamento, a graça é o Novo. O judaísmo é lei. Sim. E o cristianismo é vida, é graça. Isso é um equívoco, porque Paulo faz uma leitura judaica da lei. O problema da lei para ele é a divisão étnica entre cristãos gentílicos, os não circuncidados, e os cristãos judaicos. Então ele tenta reduzir os dois a uma condição de carentes, de pecadores que necessitam da graça divina. Então, nem o conhecimento da natureza salva os gentios, apesar de que seria suficiente para conhecer a Deus, nem a lei, porque a lei é justa, santa e boa. A lei é suficiente, mas esse homem pecador não se aproxima de Deus pela lei. Quando vem a reforma protestante, ela vamos dizer, ela deprecia a lei duas vezes, porque ela também assume a ideia de que é o pacto velho lá, não é? Aquele que não deu certo, e também associa isso às obras católicas. Então tem uma sobrecarga no protestantismo. E aí você fica, então, nessa paranoia, né, de que você agora vive pela graça e não precisa mais fazer o bem. Não é? O peca forte. Bom, Lutero falou isso em um certo contexto, respeitemos Lutero, mas você não pode, depois que a gente descobriu que o pecado também é estrutural, dizer peca forte porque Deus vai te perdoar. Não peca forte, não. Ou melhor, não peque. Já é impossível, mas não peque. Então, a Torá é um espaço de mística e de espiritualidade. Mas Paulo precisa relativizar a Torá. Isso para ele deve ter sido um sofrimento imenso, né? Um processo de reelaboração teológica imenso, para que ele pudesse aceitar os gentios e aqueles que não são circuncidados com o mesmo status, né? O status de irmãos. Então, ele precisou colocar a lei dentro de um certo contexto, principalmente a lei dos rituais de pureza e essas leis distintivas, as dietéticas, a circuncisão. Mas a Torá mesmo, ela segue muito vigente, né? E Paulo tampouco era, Márcio, nesse sentido, consenso, tá? Porque o Apocalipse de João não tem essa oposição graça e lei. Você é salvo pelas obras, inclusive, no Apocalipse. A carta de Tiago não tem nenhum vestígio dessa mística paulina. Porque eu entendo que essa relativização da lei em Paulo tem essa função, criar uma comunidade de irmãos com as diferenças étnicas. Né? Mas a Torá é inegociável. Sei, talvez isso esteja muito mas eu acho que a gente precisa ler isso em perspectiva, porque senão a gente classifica muito rapidamente o judaísmo e o cristianismo em detrimento do judaísmo. Né? Ok. Eu vou colocar um último ponto aqui, que é justamente esse horizonte da parousia. Quer dizer, essa experiência que a gente pode ler ali a partir de Paulo, ela tem ela é uma espécie de sinal de um outro horizonte também, né? Nesse esquema de compreensão. Então, eu queria que você comentasse isso. E logo em seguida, se você puder, Paulo, a gente fez esse esforço, né, de colocar no nosso capítulo aqui uma bibliografia para quem quisesse estudar um pouco mais a fundo esse assunto da mística nos cristianismos primitivos. É claro que você não precisa falar de todos esses livros, mas se você pudesse indicar assim, leituras que você acha que são fundamentais, poderia ajudar o pessoal que está assistindo também a gente, né? Então, comentar um pouco essa questão da parousia e depois falar de alguns textos que você acha que são fundamentais. E depois disso, acho que o professor Cícero pode entrar e já também colocar as perguntas do pessoal. Né? Um livro que eu queria já deixar aqui indicado, na verdade, tem alguns livros, né? Mas 2 livros, na verdade, do próprio Paulo Nogueira. A Breve História das Origens do Cristianismo, né? E a Mística Visionária e Construção de Mundo, a Espiritualidade dos Primeiros Cristãos. Um pela editora Santuário e o outro pela editora Paulus.
O da Paulus tem outro nome no fim, é Religião e Poder no Cristianismo Primitivo, mas ok. tem elementos visionários, tá? E outro que vocês encontram por aí, o que é Apocalipse, A coleção Primeiros Passos, né? Primeiros Passos da Brasiliense, tá? Então, mas antes eu queria falar dessa coisa da parousia. Então, segundo a pesquisa, existem dois tipos de mística, ou, vamos lá, mística em relação com a escatologia. Porque se você lê o Evangelho de João, ele não tem essa perspectiva dos cataclismos, de transformação do cosmo. O Evangelho de João, pelo contrário, ainda que tenha uma referência de que Jesus volte, mas ele vai preparar moradas para os seus discípulos. Então, existe um paradigma, que é o paradigma da imortalidade. Tá? Então, aquele que está em Cristo, ele não vive, ele não morre mais. Né? Então, quem beber dessa água viva, viverá para sempre. Não provará da morte aquele que está com Cristo. Então, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa. Não é? Não, crê no Senhor Jesus. João 3,16. João 3,16 É João 3,16, que a gente usava em evangelização. Exatamente, Como exatamente. é que é? Olha, agora... Me falhou aqui também. Uma Mas, vergonha para a gente aqui, né? Tá esquecendo. não, a gente, depois de tanta aula remota, a gente não decora mais nada. Mas a ideia é... Peraí, eu vou lembrar aqui. Não, o texto é: você crê em Jesus de todo o teu coração e você não provará a morte, você terá a vida eterna. Essa é a ideia. Sim. Tá com o texto aí? Vou abrir aqui agora. Tá, então você lê a qualquer momento. Mas a ideia é, a experiência cristã, ela redunda na imortalidade da alma. Tá? Não tem, isso é João 3,16. Não tem ideia de cataclismos, de batalhas escatológicas ou vinda de Jesus. Lê para a gente. Isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente tem que se desculpar, nós somos evangélicos de Araque, né? Porque quem não sabe João 3,16... É que nós começamos da metade, não lembramos. Mas o fato é, você crê em Jesus e você vive eternamente. Isso se repete no Evangelho de João a todo momento. Isso também acontece no Evangelho de Tomé. Então, você tem o conhecimento do Cristo, a interpretação de suas palavras, ou você crê em Jesus, você vive eternamente. Agora, tem um outro tipo de paradigma, que é aquele de que haverá um juízo, e esse juízo tem um caráter plástico, um caráter catastrófico. Então, lá nos sinóticos, o Filho do Homem vem, não é, para resgatar. Jesus volta como o Cristo entronizado, ele volta como um juiz. Né? Então, é um outro tipo de escatologia. Uma é escatologia individual, eu não morro mais porque eu vivo eternamente, é a imortalidade da alma. O outro paradigma é que Cristo, então, vai me restaurar quando ele vier no tempo final. Agora, o fato é que esses cristãos que esperavam que Jesus viesse, esperavam para o seu tempo. Então, isso gerou uma crise muito grande. Por exemplo, você pega as epístolas Efésios e Colossenses, esse Paulo, que a gente não sabe nem se é Paulo mesmo, provavelmente não, ele já tem um Cristo cósmico que reconcilia o mundo em si mesmo, ou consigo mesmo, e com Deus. Né? Esse Cristo já está entronizado. Não há em Colossenses e Efésios, não sei se eu falei para Tessalonicenses, Colossenses e Efésios, não há evidência de que se espere um cataclismo, tá bem? Porque era para agora a vinda do Cristo. Então, tem um crítico literário famoso que diz que toda a produção teológica cristã ela tem como base uma profecia que falhou, e que isso é muito bom para a criatividade desse grupo literário. Bom, vou terminar essas considerações com essa provocação, tá bem? Com relação à bibliografia, eu queria mencionar dois trabalhos que saíram pela coleção que eu coordeno lá na Paulus. Não sei se você tem os títulos aí, Márcio, eu não tenho aqui na minha mão agora. Diga aí. É do Jonas Machado. O Misticismo Apocalíptico do Apóstolo Paulo. Tá. Jonas Machado. É um texto fantástico.
e o outro é da Sebastiana Nogueira, que foi minha doutoranda, não é minha parente, pelo contrário, ela vem da Amazônia, e fez um trabalho orientado por mim e também com o sanduíche lá com a Della Collins em Yale, e também apresenta aí perspectivas apocalípticas e místicas no apóstolo Paulo. Você tem o título? O título é Viagem aos Céus e Mistérios Inefáveis, a Religião de Paulo de Tarso. Isso. Eu acho que com esses dois textos e talvez com esse do Apocalipse aqui, que fala também desse paradigma das visões e da ascensão da alma, tem uma boa introdução. Bacana. Então, eu vou passar a palavra ao professor Cícero, que vai passar aí algumas perguntas que foram feitas também no YouTube e aqui no Zoom. Muito bem. Excelente conversa e bastante comentários no YouTube. Imagens interessantes colocadas aí por vocês. Eu confesso que ficou aqui registrado o Cristo dançando ciranda. Tem muita gente interessada aqui nessa ciranda. E, enfim, eu vou passar aqui na ordem algumas questões que chegaram e vocês vão comentando, né? Aqui tem uma para o Paulo que diz o seguinte, da professora Maria Clara. Há uma perícope em Mateus, que é o mais judaico dos sinóticos, onde me parece perceber elementos de uma experiência mística. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras, que cita, né? Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi o teu agrado. Né? Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem ama, aquele a quem o Filho quiser revelar. Aparece um paralelo em Lucas 10, 21, onde o Espírito Santo é mencionado, em 21, né? Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a ti, pois ocultaste estas verdades dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. E aí, concluindo, aos pequeninos, né? Amém, Pai, porque tu tiveste a alegria de proceder assim. Tu me foi entregue por meu Pai, né? Tudo me foi entregue. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho e aqueles a quem o Filho o desejar. Assim, uma perguntinha para o Paulo, e desculpe o tamanho, diz Maria Clara aqui, da formulação da questão. Mas somente seria o caso dessas passagens apontar para um aspecto místico aí. O que é que Paulo acha da colocação? Eu queria agradecer a Maria Clara pela lembrança desse texto de Mateus, porque ele me parece que apresenta um paradigma que se repete em outros textos do Novo Testamento, e que nos traz também agora para um elemento importante. Não é uma mística elitizada, não é uma mística de sacerdotes, de filósofos, é uma mística de gente pequena, né? E os textos fazem questão de transformar isso num valor religioso. Então, aquilo que era ruim na sociedade, você ser pobre, você ser um excluído, na mística cristã é exaltado. Então, esse Jesus de Mateus, né, que esconde essa mensagem, esse saber dos sábios entendidos, mas o transmite aos pequeninos. E isso evoca a poesia mais bonita do Novo Testamento, na minha opinião, que é o Cântico de Maria, né? Que aí você tem uma mística também da mulher, né? E da mulher que exalta, que louva a Deus porque ela, pobre, é exaltada e os poderosos humilhados. Então, esse jogo entre humilhação e exaltação tem um elemento místico, porque eles são escolhidos por Deus, a revelação é dada por Deus a eles. E aí eles podem efetivamente participar dessas bênçãos do Evangelho. E Paulo também fala disso, né, em 1 Coríntios, quando ele diz, né, que
que nós não somos sábios, né? Então, o que é sabedoria divina é loucura para o mundo. Então, você tem aí uma mudança de paradigma, que é inserir nessa linguagem poética e nesse paradigma de inversão escatológica, é assim que se chama tecnicamente, quando o oprimido vira, então, ele o exaltado, e o poderoso ele se torna o humilhado. Então, você tem um elemento sociológico e místico na mesma engrenagem, na mesma troca de valores na linguagem. Eu acho isso muito fascinante. E central à perspectiva do Evangelho, e que mostra também que esses camaradas tinham noção de que eles estavam fora de certos círculos, né? Então, não é uma sabedoria do templo, de sacerdotes ou especialistas, mas sim uma mística que tem como objeto as pessoas pequenas e esses pobres excluídos. Uhum. Bom, temos mais aqui, eu vou emendar duas questões que me parece que foi na mesma ocasião que você tratou, do Juan, que diz: a magia helenística influenciou a magia do cristianismo antigo? Quais as passagens, né, se possível aí citá-las? E o Marcos Reis, que coloca: fale mais um pouco dessa imagem de Jesus dançarino frente à morte. Uma ciranda? Então, Juan, eu diria sobre magia o seguinte: magia é um fenômeno de toda a bacia do Mediterrâneo, tá? É um fenômeno muito, muito praticado. Bom, praticado em todos os povos, né? Desde de períodos arcaicos e no mundo antigo amplamente difundido. Então, magia não é ensinada aos judeus ou aos cristãos. Não é que, entrando em contato com tradições helenísticas, Jesus ganha uma roupagem mágica. Não. Os judeus praticavam magia como termo técnico, novamente, né? O milagre, a gente pode chamar nessa terminologia. Então, se pensarmos em Elias e Eliseu, e no tempo de Jesus havia um mago famoso, um tal de Hanina Bendosa, que era um mago importante desse período, e os judeus eram conhecidos por serem praticantes de magia também. Eles eram famosos. Então, não é que eles precisavam aprender dos gregos ou dos pagãos como praticar magia. Nós temos uma ideia dos judeus, bom, não estou dizendo que você tem, tá, Juan? Mas no senso comum, nas igrejas, se pensa, os judeus eram muito racionais e leitores da Torá. Os outros povos é que eram praticantes de religião popular. Na verdade, não. Os judeus no mundo antigo eram famosos por serem, junto com os egípcios, os magos mais poderosos. E já nos papiros mágicos gregos, que eram papiros pagãos, se evocavam os anjos judaicos e uma abreviatura do nome de Deus, que é o Yao. Yao é Yahvé, tá? É o tetragrama. Então, eles sabiam que na cultura religiosa judaica havia umas fórmulas muito importantes e os magos, então, os invocavam também. E no mundo antigo, há notícias muito fragmentárias sobre uma maga chamada Maria a Judia. Também. Então, havia, sim, magia judaica e textos exorcísticos, textos mágicos, que a gente não tem como comentar aqui hoje. Sim, Marcos, Jesus dançarino. Tá? Então, é um Jesus... Bom, esses atos de João são muito fascinantes, são difíceis de ler, porque a ênfase não está tanto em Jesus, está em João, e esse João é um milagreiro também muito poderoso. Ele ressuscita mortos, ele cura as viúvas de Éfeso, e depois ele destrói, ele faz como Elias, né, que desafia os profetas de Baal, e ele desafia os profetas do Artemisium, que era o grande templo de Ártemis Efésia, e ele desafia e diz: bom, se vocês quiserem me matar, vocês me matam, senão eu vou destruir o templo de Ártemis. E ele destrói o templo de Ártemis e o nicho da deusa. Imagine, essas questões eram muito, muito curiosas. E lá no meio, entre muitos capítulos, no meio
da obra, tem Jesus pronunciando discursos místicos, tomados de metáforas ao estilo joanino, do Evangelho de João, e aí, em um certo momento, ele dá as mãos aos discípulos e começa, então, diz o texto, a dançar com os discípulos, e parece que ele se abaixava a tantas invocações ou a tantas metáforas e tantas expressões. Eles se curvavam, se abaixavam e dançavam em círculo, dizendo amém. A boa notícia, viu, Marcos, é que os Atos de João estão saindo numa tradução feita do grego para o português pela coleção apócrifa que eu coordeno lá na Paulus, tá bem? Nós já publicamos os Atos de Pedro, publicamos os Atos de André, e nesse ano ainda deve sair os Atos de Tomé e os Atos de João. Então, você vai ter acesso a esse texto em português muito em breve. Que notícia boa, hein? Bom, nosso colega aqui, Josias, também do grupo, faz uma pergunta, Paulo. Paulo, né, insiste muito no estar em Cristo, e assim não há ênfase na experiência mística imediata com Deus, mas de uma união mística com Cristo. Gostaria que o Paulo pudesse falar um pouco sobre essa ênfase de Paulo, que pode conferir certa singularidade à mística cristã. Então, esse é um capítulo difícil, viu, Josias, da mística cristã, porque essa expressão, como está aí, se eu não me engano, só aparece em Paulo, aparece pela primeira vez e apenas em Paulo, no Novo Testamento, ou no cristianismo de ordem paulina. Não é? Então, como é que a gente imagina a origem disso? Paulo diz em 1 Coríntios 15, não é? Que ele não teve, ele não é um discípulo que é uma testemunha ocular. Ele não pertenceu aos 12 e depois, não é, aos 11. Então, ele se apresenta ali, retoricamente, dizendo, puxa, eu sou um último, né? Eu sou um discípulo menor. Não é? Por quê? Ele não teve a experiência da convivência com o Cristo. E ele não é testemunha ocular. Então, se o conceito de apóstolo, após a morte e ressurreição de Jesus, passa a ser relacionado também com ser aquele que garante a tradição, porque ele viu a Jesus, conviveu com Jesus, é uma testemunha ocular, Paulo está fora disso, né? Ele estaria descartado. Porque ele diz, olha, Jesus apareceu aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos, e ele está ficando para trás. Aí diz, mas depois apareceu a mim. Bom, então, como é que a gente pode compor essas informações? Em 2 Coríntios 12, esse Cristo apareceu para ele, eventualmente, numa visão celestial. Ou então, na visão do caminho de Damasco. Né? Então, Paulo vai construindo um caminho místico muito próprio, que não está dependendo de um histórico de seguidor de Jesus de Nazaré, do Jesus, vamos dizer, do Jesus no seu ministério terreno, e, portanto, também não de um seguidor de Jesus que transmite o que viu. Ele não é testemunha ocular. Então, Paulo, vamos dizer, nessa solidão e nessa busca de legitimação apostólica, ele descobre outras formas de conhecer o Cristo. Não é? E aí faz com que Paulo tenha esse caráter tão distintivo, de que ele não só tenha tido visões do Cristo para ele, como ele agora é uma criatura com Cristo. Ele está em Cristo. Não é? Então, eu sempre digo nas aulas de teologia que o cristianismo sem Cristo não teria existido. Né? De onde surge toda a cristologia? É do escândalo do Messias que morre. Né? Então, esse Messias não era para morrer. O Messias tinha que ter sido bem-sucedido. Mas Jesus vai a Jerusalém e morre. Os discípulos não estão triunfantes em regozijo pela ressurreição. Historicamente, imagino que eles devem ter ficado
por semanas e semanas trancados nas suas casas ou em cenáculos, orando, desesperados porque o Messias foi morto. E depois eles descobrem a presença de Cristo no partir do pão, né, nas celebrações, e o Cristo se torna presente com eles. Então, eu entendo que aquela cena do caminho de Emaús, ela é paradigmática para representar numa única narrativa como é que eles descobriram novamente a presença do Cristo entre eles. E Paulo tem essa experiência de morrer com o Cristo e de ressuscitar com ele e de ser em Cristo uma nova criatura e de estar, portanto, literalmente em Cristo, né? Então, todas essas crises, seja a dos 12 e de todos aqueles seguidores de Jesus que o conheceram, na ausência do Cristo, na solidão após a sua morte, se encontraram nessas refeições comunitárias com o ressuscitado. E Paulo de Tarso, mais solitário ainda, porque ele não fez parte dessa primeira experiência. Pelo contrário, ele era um perseguidor dos cristãos. Então, ele, em solidão, em crise, descobre que ele pode estar em Cristo, morrer e ressuscitar com Cristo. É assim que eu leria inicialmente. Muito bem. Inclusive, é interessante essa ideia de morro, porque não morro, que depois vai ser retomado tanto na tradição mística cristã, né, da Teresa, viu, porque não vê a Cristo que vive em mim, né? Mais uma perguntinha aqui do André Becotella e do grupo também. Por que o gnosticismo, enquanto uma corrente mística esotérica, em especial a partir do que se sabe pela descoberta de Nag Hammadi, perde para a ortodoxia moral institucional? Que pergunta difícil. Que pergunta difícil. Porque, bom, então a gente tem que pensar um pouco, né? Como é que nós temos a nossa narrativa sobre os gnósticos, na verdade? O que a gente sabe sobre os gnósticos? Então, nós sabemos que eles eram os outros cristãos, né? Os cristãos que não acreditavam na morte vicária do Cristo, nem sequer numa existência encarnada do Cristo, porque também eram docéticos, eram dualistas ao extremo. Então, a gente acaba aprendendo muito rápido nos seminários e nos manuais acadêmicos que os gnósticos não eram cristãos. Não é assim que a gente aprende? Gnósticos acabam constituindo uma outra religião ou um tipo de cristianismo totalmente heterodoxo. Então, eu pergunto, quando é que a gente chega a essa definição, não é? A essa separação estrita entre gnosticismo e cristianismo ortodoxo? Primeiro, nós teríamos que ter uma definição do que é o ortodoxo. Essa definição a gente não tem tão cedo, tá? A não ser que a gente acredite que tudo está resolvido já ali por 160, 170, 180, com Irineu de Lyon, por exemplo, não é? Então, quando a gente lê Irineu de Lyon, que é um primeiro, ele e Tertuliano são aqueles que definem o que é um gnóstico e definem que um gnóstico está fora. Mas ele faz isso de muitas formas, o Irineu. Bom, primeiro, o Irineu ele começa a descrever os gnósticos, a delimitar uma forma de cristianismo que ainda é muito incipiente do que ele define de gnósticos, e depois ele descreve um gnóstico, um tal de Marcos, por páginas a fio. Por páginas a fio. Dei uma lidinha a isso no livro 1 do Irineu de Lyon. E aí ele descreve esse Marcos, o gnóstico, como um milagreiro e como um místico, porque ele transforma água em mais água, ou vinho em mais vinho, eu não me lembro agora bem, ele multiplica líquidos. A gente sabe de um milagreiro que fez isso, né? Na tradição evangélica. Ele é acusado de seduzir as mulheres, mas isso é muito clichê, não é? É muito estereotipado. Você sempre acusa o seu inimigo desse tipo de coisa. No mundo da religião é assim. E a outra coisa que ele faz é conceber o corpo místico disto com letras gregas, e ele vai fazendo cálculos de letras, que lembram práticas judaicas, que acontecem posteriormente, em que as letras da Torá viram elas mesmas entidades espirituais e tal. Então,
mas ele gasta muitas páginas, muitas páginas. Conversando com um colega que fez um doutorado sobre Irineu de Lyon, se não me engano, aí na PUC-Rio, ele disse, nossa, esse Irineu ele narra tão bem os gnósticos que parece que ele foi um deles. Né? Parece que ele foi um deles, porque ele sabe tudo sobre Marcos. Então, o que eu quero dizer ao contar essa historinha, André, é que a gente precisa desconfiar dos manuais e desconfiar dessa narrativa que os pais da igreja dão. Tá? Não é que eu não seja fã dos pais da igreja, não. Eu gosto muito de Tertuliano, por exemplo, Orígenes. Não se trata disso, mas já começa a haver uma corrida por saber quem define o que é ser cristão. E esses pais da igreja do segundo século, eles olham para o passado e começam também a definir o que é um cristão no passado. Então, há um jogo de muitas narrativas em que você tem que definir o que é cristão, o que é judeu, o que é cristão de verdade, o que é o cristão que não é cristão mais, porque se tornou herético. Tá certo? Então, você precisa entrar com análises discursivas, de sociologia, sociologia, né, da religião, para entender quais são os jogos que estão acontecendo aí. Mas quando você pega os manuais, por exemplo, você pega, eu mencionei agora há pouco, os Atos de João, ou os Atos de Paulo, que são apócrifos. Os comentaristas dizem tendência gnóstica, tendência herética, cristianismo heterodoxo. Eu pensei, nossa, mas como é que eles sabem tão claramente o que é herético, o que é ortodoxo, não é? Em um texto sobre o qual nós não sabemos nada, procedência, datação, etc. Então, eu sugiro, claro, o gnosticismo existem depois, no terceiro e quarto séculos, sistemas gnósticos, com textos como Hipóstase dos Arcontes. Mas eu não sei dizer para você quão gnóstico e quão heterodoxo é o Evangelho Cópta de Tomé. Eu tenho dúvidas que ele seja tão heterodoxo assim. Tá? Ou os Atos Apócrifos de João. Então, sem querer resolver esse problema complexo, eu diria apenas duas coisas. Primeiro, leia o texto por si mesmo, pelo seu valor religioso, pelo seu valor místico. Há muitos elementos místicos fascinantes nos textos que a gente classifica como gnósticos. Lembrando que o Evangelho de Tomé ele está também em Nag Hammadi, na tal coleção gnóstica, mas os especialistas dizem, não, mas Tomé não é gnóstico, porque Tomé tem uma atestação muito interessante e considera-se que Tomé é do primeiro século. Esse é o estado da questão hoje, tá bem? Então, veja, ele está na biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, mas ele não é heterodoxo o suficiente para ser chamado de gnóstico. Então, a minha proposta é desconfie das classificações e leia o texto pelo seu valor religioso. E mesmo se um texto for gnóstico, ele tem um valor místico e religioso também, tá? Diria eu. Em todo caso, eu diria, ler o Evangelho Cópta de Tomé vai te dar muito mais insights místicos do que ler tratados dogmáticos dos pais da Igreja e as discussões cristológicas de Nicéia, por exemplo. Bom, Maelson faz a seguinte questão, muito interessante a exposição. Queria que o professor comentasse um pouco sobre o erotismo desses cristianismos primitivos. Em alguns textos gnósticos, a questão nupcial é bem presente. Orígenes também tem um comentário ao Cântico dos Cânticos. Poderia falar um pouco sobre esses elementos? Sim. Então, Nelson, esse é um ponto muito importante que você menciona e um ponto muito complexo. Mas eu acho que eu vou te frustrar um pouco. Primeiro, concordar com você com o fato de que há metáforas eróticas no cristianismo primitivo. Não é? Então, o casamento de Cristo com a sua noiva, isso está lá no Apocalipse de João, e a forma como o Cântico dos Cânticos foi
depois interpretado alegoricamente pelos pais da igreja, sendo que o noivo é o próprio Cristo, né? Então, nós temos esse elemento erótico na mística. No Evangelho de Tomé também tem lá uma referência a Salomé subir à cama do Cristo, ou Cristo subir na cama de Salomé, não me lembro agora com precisão. Então, tem umas insinuações eróticas num texto que é contra o sexo, tá? Porque a perspectiva de Tomé é de superação da dualidade dos sexos. Então, o duplo tem que se tornar uno. Não haverá mais macho e mulher. Então, ele usa de linguagem erótica, mas o ideal dele é a superação dos sexos na unidade andrógena espiritual. Mas é verdade também que os primeiros cristãos tinham um grande fascínio, e se vocês me permitirem a expressão, um fascínio quase erótico pela morte. Tá? Não vamos nos esquecer disso. Toda essa literatura dos Atos Apócrifos, dos Evangelhos, bom, são narrativas cujo herói morre, né? E nos Atos Apócrifos, a morte dos discípulos é o ápice. E depois, nesse período, surge uma coleção de textos muito fascinante, que são as Atas dos Mártires. Então, a morte violenta é descrito de forma muito plástica, né? Tem quase que um culto dos detalhes do sofrimento daquele mártir, né? Então, desejar a morte, a forma como Inácio de Antioquia desejava dar o seu testemunho pelo Cristo, tá? Então, existe uma erotização da morte que é uma coisa muito curiosa e que a gente deve estudar também. Quer dizer, nem tudo é erotismo, pelo contrário, é um erotismo muito deslocado ou invertido na sua linguagem. Bom, e os cristãos tinham o ideal de ascetismo também, não é? Agora, a gente não sabe o quanto se praticava esse ascetismo, a gente sabe que havia, sim, um grande debate sobre a sexualidade, uma sublimação e um debate. Então, os Atos Apócrifos, o tempo inteiro, tem sermões sobre a castidade, inclusive dos casados. Tá? Então, abandonar o sexo. E a problematização dos papéis sexuais. Se vamos para os Atos de Filipe, Filipe tem uma alma feminina e a sua, como é que se chama? A Mariane, a sua irmã em Cristo, ela tem a alma de homem. É ela que tem coragem para pregar. Curioso, né? Então, que esse apóstolo, que é tão importante e que enfrenta situações de provação, ele seja apresentado como uma alma feminina e Mariane como uma alma masculina. Então, parece que há uns experimentos poéticos com os papéis de gênero e com a sexualidade, além dessa erotização da morte e do sofrimento. Bom, nós já estamos aqui chegando ao final. Eu queria, Paulo, somente aproveitar essa oportunidade, já que você colocou tantas coisas, que já adiantou um pouco o que eu queria, como dúvida, colocar para você, bem breve. Tem um autor, a gente que trabalha com textos de comentadores, enfim, de indicações, né, um pouco tentando magiar essa noção de conceito, de ideia, de mística, que é muito complexo, a gente sabe disso. O Juan Martín Velasco, né, o fenômeno místico, né? Depois que ele analisa, discute bastante sobre mística e profética e tradições proféticas, ele faz um quadrinho lá, que é um quadro que eu queria colocar para você em linha geral, para saber sua opinião, né? Que, por exemplo, ele diz que mística lida com a impessoalidade, né? O profético é mais com a pessoa, com o mundo, afirma a pessoa. A mística nega no sentido, né, de ter uma experiência negativa do pessoal. A mística seria mais feminina, enquanto que o profeta seria mais masculino, né? E aqui a mística é uma dissolução do indivíduo, enquanto que o profetismo é exatamente essa evangelização, essa construção
do indivíduo, a salvação da mística, mais também por essa dissolução, enquanto que o profetismo vai mais por uma visão mais escatológica, né, mais afirmativa também. E aí ele concluiria, talvez, dizendo que, bom, a mística se fundamenta numa relação impessoal e atemporal e ahistórica, enquanto que o profetismo seria o inverso dessa relação, porque é mais focada no interpessoal, né, com Deus, que tem uma certa objetividade aí, e no tempo e tal. O Gerhard Scholem já faz uma desconstrução um pouco disso, quando ele diz que existe profetismo místico, né? Como é que você, pessoalmente, observa esse tipo de tentativa de categorizar e distinguir, né? Pensando um pouco no Cristo que você apresentou para a gente também. Tá, eu acho que essa é uma questão muito importante, e eu vou dizer que esse quadrado esse conceito com os elementos, os 4 elementos, compondo um quadrado fundamental, eu acho que é uma definição clássica de mística, mas que, ao meu ver, deveria ser sempre aplicada definindo o período histórico e o grupo que se quer analisar. Porque não funciona sempre e em todos os lugares. É importante se a gente quer estudar mística em longa duração. E aí seria a história da mística, e eu diria que os períodos históricos e os grupos religiosos têm modelos místicos diferentes. Então, eu não veria problema em reconhecer nesse modelo aqui apresentado certas místicas medievais ou certas místicas modernas. Então, está correto, está correto. Mas eu sou um leitor de Scholem, eu vou mais na linha de Scholem, mas porque eu também estudo outros textos místicos, então também não faz sentido eu pegar o modelo de Scholem, dessa mística de comutação das palavras, de ascensão da alma, não é? Pensando no Abraão Abulafia, por exemplo, e aplicar às místicas medievais cristãs. Eu acho que não faz sentido, né? Ou aplicar a Plotino, também não faz sentido. Agora, se a gente usa esse conceito estrito sensu de mística, aí tudo que a gente falou hoje sobre mística no cristianismo primitivo fica suspenso, porque não se aplica o conceito. Então, eu acho que é um conceito correto, existe sim uma mística de tom feminino, não é? Eu penso em Hildegard von Bingen, que eu leio, e eu acho que ela é uma mística visionária, bem o estilo apocalíptico, mas vou ficar aqui, porque Hildegard é um mundo, né? E eu leio ela muito mais por interesse, não por campo de estudo. Mas não sei se tem um elemento impessoal de dissolução em Hildegard, mas uma mística marcadamente feminina tem. Talvez ela seja até híbrida em relação a esses dois modelos, né? Então eu diria assim, e o atemporal, então a apocalíptica ela fica fora do conceito de mística, né? Porque a apocalíptica quer fazer quer fazer todos os esforços para caracterizar o seu tempo como um tempo de revelação divina. Então, é muito temporal a apocalíptica. Então, eu diria, nós temos sempre que dizer, essa definição de mística se aplica a que grupo, a que conjunto de textos, de fontes, a que período histórico. Que ela é válida, eu não tenho dúvida, tá? Mas eu estou estudando quem? Jacob Böhmer ou Hildegard? Ou eu estou estudando mística de autores anônimos do segundo século? Por exemplo, se eu estudar os montanistas, eu considero os montanistas como místicos, tá? Então, aquelas mulheres que dançavam, né? E que eram possuídas pelo espírito, porque a gente chama de montanismo, mas nós temos mais ditos de Priscila e Maximila do que de Montano, né? Parece que Montano era assim um velhinho, um guru. Montano, você aqui é o nosso líder, mas quem praticava a mística mesmo, uma mística da dança, da música, do choro, muito corporal, muito feminina, mas não pode se chamar de impessoal e
atemporal, porque elas acreditavam, inclusive, que a Nova Jerusalém aconteceria em Pepusa, lá na Frígia. É muito frígia a identidade dessa mística, né? É muito Ásia Menor. E até eu senti muito que quando eu estive em Hierápolis, Pepusa era tão perto, mas não tinha como deslocar as agendas com os arqueólogos, e eu não conseguia a Pepusa. Mas talvez não tenha nada lá, porque é um povoadinho, uma cidade muito pequena. Então, os montanistas são místicos ou não? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Mas é um tipo de mística diferente que requer outra definição. Agora, desculpem, eu estou aqui no grupo Apophatiké, que é um grupo de mística, e eu não tenho a pretensão de cutucar ninguém e dizer como vocês devem definir mística. Eu só estou dizendo que lá no mundo antigo, a definição clássica não funciona muito. Mesmo reconhecendo o valor acadêmico de outras definições, tá bem? Muito bem. Bom, então com isso a gente encerra, agradecendo uma vez mais o professor Paulo, ao Márcio e os que estão presentes até agora aí. Meu Márcio, obrigado. Foi uma conversa muito agradável. E só lembrando que nós não teremos na quarta-feira próxima, mas no dia 19 voltamos discutindo precisamente a questão das fontes gregas na tradição mística. Uma boa noite, muito obrigado, Paulo. Boa noite. Obrigado. Nos vemos em breve. Márcio, obrigado. Boa noite, gente. Um abraço. Demais, mesa, obrigado. Boa noite. Acho que já estamos fora do ao vivo, né? Eu acho que está ao vivo ainda. Acho que está ao vivo. Tem um sair aqui à direita. Mas é você que tem que ir. Não, eu já pedi para sair, mas ainda não deu desculpa. saída. Acho que ele vai e aí, se eu bater aqui no da direita, dá o End Meeting for All. Aí seria para todo mundo, né? Isso. Assim. Já estamos fora E aí, Paulo? Opa.